Olá, começando mais um A Fórmula Podcast. Eu sou Maurício Tavares, CEO da Fórmula Digital, apresentador do programa. E hoje o programa está muito especial, confesso para vocês que está emocionante também. Nem sei se eu vou ter um desempenho muito bom e vocês vão entender em seguida porque essa é a minha emoção aqui. Mas antes, mais uma novidade, se puder abrir a câmera aqui do meu host, o Gui Carlotto. Olha aí, tudo bem, Gui? Tudo bem. Minha primeira vez participando aqui. Eu que sou um integrante novo aqui na Fórmula, né? Recém-chegado na Fórmula, mas que acredito que tenho vindo para agregar muitas coisas. E estou empolgado aí para ver esse papo, para ver essas ideias que vão surgir aqui e também para conhecer da história do nosso convidado. Para o pessoal que está assistindo, né, no nosso programa nas redes sociais, no nosso Spotify e também na Rede Sul, canal 55 da NET, canal 55 HF11 da NET, né? Quero que tu fale só o que tu faz aqui agora, um pouquinho da tua experiência e o que tu tá achando desse início com a Fórmula Digital. Bom, aqui na Fórmula eu faço tanto propostas para clientes na parte audiovisual, né? Eu cuido desses projetos audiovisuais, desde a pré-produção até a pós-produção, fazendo roteiro, cronograma de produção, fazendo a parte de produção, a captação das imagens também, a direção em set. Tudo de audiovisual eu estou fazendo aqui dentro. Todas as partes do audiovisual, desde a pré até a pós-produção. E está sendo um momento bem interessante, né? Porque já entrou pegando um monte de projeto, agregando, com vários tipos de segmento, é advogado, é funerária, é tudo, né? É clube esportivo. Mas tá sendo muito interessante. Eu acredito que a Fórmula tem muito potencial. E eu acho que eu com o que eu tenho a agregar aqui, esse potencial pode sim ser alcançado e a gente pode assim, daí sonhar com um potencial ainda maior do que a gente vê hoje, né, na Fórmula. A gente sonha em fazer uma empresa que seja muito boa para todo mundo, que seja uma empresa que pense muito no cliente e pense em resultado, porque todo mundo que empreende sonha, né? Enfim, não adianta ser uma empresa mais do mesmo, né? Então, entrar dentro da vida do cliente é algo chave, né? E é por isso que a gente tem clientes de 6, 7, 8 anos, né? Enfim, quando a gente tem uma empatia, a gente consegue aí ter uma vida com ele bem longa, sabe? E a gente quer ir além, né? A gente não quer ser uma empresa top, a gente quer uma empresa super. E falando de super, tá aqui o Cris, tudo bem, Cris? Tudo bom, cara. O Cris aí, pessoal, ele é uma inspiração para nós, né? A Fábio não pôde estar aqui agora, minha sócia, parceira de vida também. O Cris aí era um dos proprietários da agência Super, né? Trabalhava com grandes marcas, né? E a Fábio começou como estágio lá na Super, né? Enfim, então, até hoje a Fábio sempre fala da Super, porque ela traz com ela conhecimentos que enriqueceram ela demais. E por isso que a gente vai ser sempre grato à Super, a tua liderança com ela e tal. E eu sempre ouvi as histórias, né? E uma das histórias que ela fala bastante é do Totozinho, né? Enfim. Cris, seja muito bem-vindo aí. Obrigado, Maurício. Muito legal estar aqui com vocês. A gente já está aí conversando há bastante tempo, né? E tentando marcar esse papo. E eu acho que tem um monte de assunto aí para a gente conversar. Acho que vai ser um programa bem rico. E essa época da Super realmente, assim, foi uma época de muito crescimento, assim, até a própria Fábio me fala, né? Eu aprendi muito lá e eu respondo para as pessoas quando elas me dizem, cara, eu sempre aprendi com vocês também, né? E como publicitário, formado publicitário, eu dei esse tempo de 15 anos que eu tive a Super como um tempo de conhecer sobre muitos negócios diferentes e aprender sobre muitos negócios diferentes e conviver com muita gente diferente, porque eu acho que mais de 150 pessoas devem ter passado pela agência. E então, assim, foi no início de uma riqueza, assim, muito grande. E com isso aprender, né, cara? Muito esse perfil que tu fala, assim, que é o cliente, ele acaba não é um cliente, ele é um amigo. O cliente da Super, ele acabava sendo um amigo. Até hoje, clientes da Super dizem, cara, bem final de semana no interior lá, vem passar um final de semana com a gente, sabe? Vamos conversar, vamos bater papo. Porque acabava sendo essa relação muito próxima de conhecer. A gente sempre teve a questão de
me preocupar com o negócio do cliente. Eu não queria simplesmente cobrar do cliente no final do mês. Eu disse, cara, eu quero que esse cliente queira ficar comigo para sempre, porque eu entrego valor para ele. Né? E porque ele tem que me enxergar como barato. Ele diz assim, cara, é muito barato esse cara, porque ele me entrega muito mais do que ele cobra. Então, por isso a Super teve o sucesso que teve. Nesse momento aconteceu, né? Daí já entrando numa outra pauta, assim, que começou um pouco dessa veia empreendedora. Mas antes dessa veia empreendedora, eu queria realmente puxar um pouquinho para trás. Sim, ali. Vai lá. Né? Mas na tua infância ali, tu sonhava em ser publicitário, teus pais te puxaram para isso. Cara, por que publicidade? E tem uma história maravilhosa, né? Eu sempre disse para minha família que eu ia fazer medicina. Só que, cara, não tinha qualquer talento para estudar, para passar num vestibular de medicina. Não é nada, zero. Né? Talento porque tu é muito criativo, as ideias. Eu não conseguia estudar, decorar. E o vestibular, tu vê que é uma coisa muito assim, sabe? No Brasil. É decoreba. E eu nunca fui. Um cara criativo não consegue decorar, sabe? Ele quer criar. Inconformado. Ele quer criar. Então, assim, sempre disse que ia fazer medicina. Gosto muito de medicina, acho sensacional. Como gosto de engenharia. Mas sempre fui uma pessoa muito criativa, né? Sempre tive acesso à comunicação, acesso a computadores, acesso a videogames antes das pessoas normais, assim. Meu pai trabalhava na Varig, então ele trazia muita coisa dos Estados Unidos. Muita tecnologia. Então, o que aconteceu que um dia eu cheguei em casa e disse, vou fazer o vestibular para medicina, não vou passar, mas também vou fazer publicidade e propaganda. Eu me lembro até hoje, minha mãe chegou para mim e disse, cara, tu vai viver do quê? Eu disse, tentar viver de publicidade e propaganda. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse período da faculdade, sim, porque na faculdade é muito sobre quando a gente encara a profissão de fato, né? E a gente começa a entender o que realmente é aquilo e não o ideal que a gente tem sobre aquilo, né? Foi algo que eu passei muito quando cursei cinema. E quando tu começou a ver e aprender mais sobre publicidade e propaganda, qual é a área assim, que te interessou mais dentro da publicidade e propaganda? Sempre foi a área mais criativa. Tá? Eu sou publicitário, me formei em publicidade e propaganda, mas fui para a área gráfica, então para a área de design. E fui diretor de arte, mas como eu tinha agência, e logo no início da faculdade, eu fui trabalhar numa agência de Novo Hamburgo, que atendia muito o setor calçadista, e em pouco tempo eu já fazia tudo dentro daquela agência, e eu disse, cara, vou abrir minha própria agência. Daí, com alguns amigos, um primo, mais outros conhecidos que conheciam outros, abrimos uma agência entre 4 sócios, que era a Super Comunicação. Então eu ainda estava no início da faculdade e, cara, deu uma cara a tapa, assim, vamos fazer. E realmente foi crescer muito rápido. Não foi uma mega agência, não foi uma agência muito grande. A gente atendeu clientes bem relevantes do mercado gaúcho, né? E com isso eu vi dentro da faculdade que eu queria ir para essa área. Mas sempre que eu deveria saber fazer tudo dentro de uma agência. Isso tinha muito presente para mim, assim, eu tenho que saber fazer tudo dentro da agência. A única coisa que eu nunca aprendi a fazer foi o que a Fábio fazia, que era a redação. Cara, eu não consigo, esse não é para mim, não é. Tá, a redação não é para mim. E daí eu tenho essa consciência hoje, assim, não consigo escrever um texto, escrevo tudo errado. Cara, é uma loucura. A magia que é a publicidade, né? Até agora eu tenho o totalzinho na cabeça, né? O jingle aqui, a marca. Nossa, como é que foi essa experiência lá com essa marca aí? Cara, o Totalzinho foi muito legal, porque a gente pegou o cliente Totalzinho, quando tinham ainda 2 donas que conheceram a gente, e a gente conseguiu, na época, contratar um músico. A gente disse, cara, a gente precisa ter um jingle. Alguma coisa que grude na cabeça das pessoas, porque daí a gente vai colocar isso na rádio, e esse jingle ele precisa reforçar o número de telefone para as pessoas fazerem um pedido. E daí a gente contratou um músico naquela época, o Marcos, e ele criou esse jingle
né, pro Totozinho, que era o 30-21, 21-21, ele é bem bom, 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 Totozinho é bem bom. E esse jingle ficou maravilhoso. A gente escutou a primeira vez quando ele criou e disse, nossa, cara, era isso que a gente queria, sabe? E a gente colocou isso assim. Depois até o Maurício Sirotes, que se tornou dono do Totozinho, e continuou com a gente. Depois saiu, foi fazer uma experiência em uma outra agência. Daqui um pouco nos ligou de novo e disse, Cris, vocês querem voltar a atender o Totozinho? Disse, com certeza, né, cara? E então a gente voltou a atender o Totozinho e aquele jingle sempre se manteve. Tem algumas pequenas variações, assim, né? Por exemplo, o telefone entrou mais um número, daí tinha que mudar alguma coisa no jingle. Mas ficou muito legal, assim, foi uma coisa bem marcante, assim. Hoje eu não sei como é que tá o Totozinho, não sei se a empresa tá indo bem ou mal, o Maurício já não tá mais lá, já vendeu, faz muitos anos que ele vendeu o Totozinho. E não sei como é que anda a empresa hoje, né? Mas acho que lá... Mas foi um sucesso estrondoso, né? Não, foi incrível, assim. E é a partir de uma música, né? Um jingle que foi criado e virou aquilo tudo, né, que a gente conheceu. Realmente, assim, eu acho que o Totozinho chegou a ter 80%, 90% do mercado de cachorro-quentes, assim, para festas e eventos, né, no mercado gaúcho. Sensacional. Bom, tu teve bastante sucesso na Super, né? Então isso é bem evidente e tal. E tu tem essa paixão por publicidade, mas tu teve coragem de sair? Por que tu saiu? Da publicidade, da agência, e foi se aventurar em um dos negócios. Daí foi aquilo que a gente conversou, eu tava batendo papo ali na salinha antes, né? Que é a mesma coisa, assim, quando tu vê que tu já aprendeu praticamente tudo que tu tem pra aprender aqui, tu tem que partir pra outra. E eu vi que da publicidade, até então, né? É claro que muita coisa se modificou com o tempo agora. Mas naquela época, eu olhava para dentro da publicidade e dizia, cara, já sei tudo daqui. Não sou o melhor ou o expert, mas eu já sei tudo daqui, sabe? Então, a partir daqui, eu vou buscar outras coisas. Surgiu a oportunidade, daí na época, eu conheci os donos do Vaquinha. Eles estavam precisando de comunicação. Eu disse, eu posso entregar isso. Eles não tinham como pagar na época, eles estavam começando. E então eu disse, eu entrego em troca de equity, quero ser sócio, acho esse negócio legal. E a gente fechou um acordo, a Super foi desenvolvendo tudo pro Totozinho, pro Vaquinha. E daí com isso a gente viu que logo a empresa começou a crescer muito, Vaquinha. Ficou muito maior que a Super. Num período de quanto tempo que vocês pegaram e até tu veio dar esse boom? 1 ano e meio, 2. Ela ficou muito maior que a Super e era uma empresa totalmente escalável, né? Ela crescia organicamente de uma forma espantosa, assim. E com isso a gente viu, eu logo vi que disse, cara, agora já aprendi tudo aqui na agência. Sou dono dessa empresa aqui que já está muito maior que a agência, que precisa muito mais de atenção, que tem uma chance de escala muito maior. Com certeza. Bom, não vou perder muito mais meu tempo com a agência. É difícil separar daqueles clientes que tu ama aqueles clientes, aqueles trabalhos que tu faz, né? Mas tive que fazer isso por causa da questão de negócio mesmo. Daí fiquei mais uns 3 anos dedicado ao Vaquinha, sabe? O Vaquinha chegou num patamar que incrível, sabe? Onde chegou a empresa. Mas a Vaquinha foi a primeira empresa de contribuições, de apoio ou tinha outras antes? A história ela é até bem legal, assim, porque o Vaquinha nunca foi uma empresa de contribuições para causas sociais. Ela foi criada como uma empresa para compra de presente coletivo. Então, assim, na época, um dos sócios ia casar, ia morar fora. Ele disse, não quero ganhar um fogão. Na época, você dava no casamento um fogão, uma geladeira. Uma air fryer. Tu ia morar, então tu ia equipar um apartamento. E ele disse, eu quero dinheiro, porque eu vou morar na Espanha depois de casar, então eu compro lá.
as coisas que eu quero. E viu que não tinha nada nesse setor. Então, tanto que o Vaquinha nasceu, a internet ainda era mato, né? Então, nasceu, acho que, como a gente diz, né, muito antes do seu tempo, do mercado estar maduro para receber aquilo. E então isso também acaba penando. Mas eu sempre digo assim que a inovação, ela tá dentro desse nicho assim de antes de todo mundo. Então é mais difícil. Inovar é mais difícil. Mais fácil tu pegar um mercado que já tá maduro, né? E daí então o Vaquinha nasceu para ser um cliente, para ser um presente coletivo, sabe, em que várias pessoas davam dinheiro para alguém, né, para comprar coisas. Tanto que na época os guris conseguiram colocar até dentro da Saraiva, que era acho que era um dos maiores portais de e-commerce que tinha no Brasil na época. Então lá tinha um botãozinho, podia fazer vaquinha ou comprar o produto. E fazer vaquinha tu criava na hora, assim. Criava uma vaquinha, tu podia mandar aquele link para todos os teus amigos, cada um fazia uma pequena contribuição, no final tu sacava aquele dinheiro e comprava o produto que tu queria. Também legal. Maravilhoso, mas não escalava. Não escalava. Quando eu entrei ali no Vaquinha, a gente viu que o mercado adotou o Vaquinha para causas sociais. E a gente ainda tinha muito daquela coisa, mas a gente criou para aquilo, vamos forçar, porque vai dar. E uma hora a gente cedeu e disse, cara, o mercado nos quer para aquilo, então vamos pro mercado, sabe? E o Vaquinha realmente foi adotado por causas sociais. Naquela época já era 80%, 90% do movimento do site. E chegou onde chegou hoje com a mudança de posicionamento, né? Foi quando eu criei a nova marca do Vaquinha. Foi quando eu criei o posicionamento, que é muito bom fazer o bem, sabe? Daí, quando criamos esse posicionamento mais focado em causas sociais, assim, explodiu, realmente, sabe? Sensacional. E aí o Vaquinha, pô, foi mais um dos teus projetos incríveis aí de grande resultados, né? E também, assim como eu ouvi um Flávio Augusto falando, né? Olha, eu crio meus negócios, mas não quero ficar com eles até o fim, né? Enfim, eu crio pro mercado, né? Enfim. Então, tu também acabou se desfazendo, vendendo a tua parte, enfim. E aí, eu acho que tu também pode ser que tu venha até aquele mesmo pensamento. Não, já aprendi tudo daqui, agora eu quero um novo desafio, né? Então, pra ti, parece que tu tem uma necessidade de estar em constante aprendizado, né? Em constante mercado, né? Que loucura. E depois daí, do Vaquinha? Então, eu ainda estava no Vaquinha, o Vaquinha já tinha chego lá, como a gente diz, né? E começou a se tornar uma empresa maior, robusta, que precisaria de muitas métricas, mais parte burocrática, e deixou de ser aquela startup, já era uma empresa, sabe? E nesse meio tempo eu vi, mesmo na Super eu atendi uma empresa de energia solar e estudei bastante sobre esse mercado e vi que, cara, tem algo acontecendo aqui. Deixa eu testar na minha casa, então eu coloquei energia solar na minha casa e realmente assim, já pensei assim, cara, vou colocar eu gasto hoje, na época, uns R$500 de energia, vou colocar um sistema como se eu gastasse 1.000. Porque hoje eu ainda corro atrás, tipo, desliga o ar-condicionado, desliga a luz, sabe? Tenta poupar e gastava 500. Eu disse, eu quero ter todo o conforto possível e mais. Eu tô vendo que daqui 2, 3 anos eu vou ter um carro elétrico. Então eu também quero ter energia para um carro elétrico. Isso foi que ano? Isso foi em 2018, 19. E quando eu vi, testando em mim, que aquela coisa funcionava, eu disse, cara, tem algo aqui. Tem algo aqui. Deixa eu estudar um pouco mais. Daí foi quando eu estudei e vi que a energia elétrica, ela tinha, na época, 135 anos, sabe? Que é super recente. Há 135 anos, Thomas Edison tinha emitido o primeiro boleto de energia do planeta, sabe?
no sul de Manhattan. E todo mundo chamou ele de louco. Porque todo mundo usava querosene na época. Eu disse, vamos usar eletricidade. Isso aí pode matar alguém. E imagina uma eletricidade. Não, querosene não, né? E, então, assim, ele foi o inventor da lâmpada. Mas e dentre outros 1000 invenções dele. Mas ele disse, cara, o que adianta eu inventar a lâmpada se ninguém pode consumir a lâmpada? Porque ninguém tem energia. Então eu vou ter que levar energia para as pessoas. Tá, mas daí eu vou levar energia para aquele cara lá que vai comprar a minha lâmpada por $1, que era o preço da lâmpada na época. Só que eu fiz uma lâmpada tão boa que o cara vai comprar a lâmpada e nunca mais vai gastar comigo. Porque ela não estraga, sabe? E então como é que eu faço? E daí foi a grande invenção dele, do meu ponto de vista, que foi um medidor de energia. Ele criou esse mercado. Disse, agora a partir de todo mês eu vou lá, faço a leitura, digo quanto tu consumiu e te mando o boleto. Sabe? E daí esse mercado se montou dessa maneira. Alguém produz energia, grandes players, grandes geradores de energia, produzem energia. Alguém distribui essa energia, né? Alguém transmite essa energia antes disso. Alguém distribui essa energia e a gente paga o boleto. Sabe? Então criaram essa grande massa assim, de boleto, que é bom para todo mundo, é bom para o governo. O governo ganha 20, 25, às vezes 30% em cima de cada boleto que a gente paga. Então imagina esse volume de dinheiro para manter todo esse aparato, né? E então assim, eu vi ali, disse, cara, tem uma coisa aqui, cara. Se eu posso gerar minha própria energia. E o que eu faço agora? Nossa, o mercado mudou. O mercado mudou. Se eu posso gerar minha própria energia, o mercado mudou. Não é mais, vai mudar de mão. Isso vai mudar de mão. Né? E daí que eu vi que foi quando eu montei a Edison, até em homenagem a Thomas Edison, né, que emitiu esse primeiro boleto. E montei a Edison para trabalhar nesse mercado de energia solar. Ainda não sabia muito bem o que a gente ia fazer, mas a gente ia trabalhar nesse mercado de energia solar. De alguma maneira a gente ia. E a gente descobriu um nicho muito interessante dentro do mercado. Todo mundo estava querendo colocar energia solar. Até para você pegar hoje, tá? É o desejo número 1 dos moradores de casas e apartamentos do Brasil, é energia solar. Sabe? Então, mas na época ainda não era. Mas as pessoas estavam querendo colocar. E daí eu vi que tinha um mercado, que era o mercado de condomínios. Que o condomínio, ele é um CNPJ, tá? Onde todas aquelas pessoas ali são sócios, as que são donas dos apartamentos. Só que ele não tem um fiador, ele não tem imóveis para dar em garantia. E 80% das usinas do Brasil, usinas solares, eram financiadas. Ninguém tem aquele dispêndio de grana que custa uma usina para dar ali na bucha, sabe? E depois usufruindo disso. Então, muitas vezes, os condomínios não conseguiam colocar a energia solar. Porque eles precisavam de um fiador. Ele chegava lá e dizia, Maurício, tu quer ser fiador ali pelo prédio todo? Eu não. E se não pagam? E se não pagarem? Então, acabava que não ia para frente, sabe? E ficava aquilo na pauta do condomínio. E a nossa energia solar? E a nossa energia solar? E a coisa não acontecia. Então, eu disse, cara, temos uma oportunidade. Sempre que tem uma dor, tem uma oportunidade. E nós vamos... Como é que vamos resolver essa dor do condomínio? Cara, vamos pagar a usina e locar para o condomínio. Vamos ver se fecha essa conta. E daí começamos a planilhar tudo. E fizemos nosso primeiro MVP, fizemos um estudo num condomínio em São Paulo. Fizemos a primeira usina em Santa Bárbara. Depois logo fizemos um segundo MVP, que é o condomínio Cibracol também em São Paulo. E agora já estamos com o nosso primeiro aqui em Porto Alegre, com o condomínio Bravo. E fechou a conta. Fechou a conta, o condomínio está pagando a energia mais barata comprando da nossa usina, que está instalada no telhado dele, sabe? Que é muito mais sustentável ele consumir aquela energia que está gerando ali, do que vir lá de Itaipu, né? E a gente viu que depois estudando esse mercado, que tem algo maior ainda acontecendo.
Tá? A mobilidade urbana vai se tornar uma mobilidade elétrica. E vai ser muito rápido. Tá? Por isso eu já fui lá e comprei carro elétrico. Porque eu tenho que testar essa coisa aí, cara. Eu vou ter que ver isso aí funcionar. A China tá trazendo uma fábrica pro Brasil, né? A China que hoje é a maior produtora de A China do mundo, né? viu isso muito na frente. Sim. Mas assim, eu tô sempre atrás dos alemães, eu tô sempre atrás dos americanos, eu tô atrás dos japoneses, tô atrás dos suecos, porque eu fico tentando fazer um motor a combustão e eles estão sempre na frente, porque eles já estão há anos na minha frente. Né? E a China disse, então vamos fazer o seguinte, vamos investir em elétrico, que ninguém tem ainda, e vamos sair na frente. E foi algo que foi muito de conta ao plano de governo deles, né? Porque eles tinham muito problema de poluição e eles queriam resolver isso. Tem também. Sim. Mas eu acho que muito mais como um domínio de mercado. Com certeza. Vamos investir pesado Sim. em tecnologia, né, para carro elétrico. E então bateria e motor, praticamente. E esse é um carro muito barato para se manter. Sim. Motor elétrico não estraga. Acho que tem... Não estraga. Não leva óleo. Tem 80% Não tem peças. desgaste de peça. Sim. Não fica uma peça rolando na outra. Sim. Ele é magnético. Ele não toca uma na outra. Sabe? Então, assim... Claro, tem a questão da bateria, mas eles evoluíram muito rápido na questão da bateria. Já tem carro com 700 km de autonomia. Sim. Daqui a pouco vai ter carro com 1000 km de autonomia. Mas ela carrega a bateria inteira em 15 minutos. E daqui a pouco descobre uma nova tecnologia de bateria. Só que a mudança maior do carro elétrico, que a gente estava conversando ali antes, é o posto de gasolina. Sim. Cara, eu carrego na minha tomada em casa, eu tenho energia em casa. É como se eu tivesse um galão de gasolina em casa, sabe? Eu não preciso mais do posto. Esse mercado acabou. Acabou. O mercado do posto de gasolina acabou. Se eu tivesse um posto de gasolina hoje, eu estaria dando um jeito de vender. Sabe? Porque acabou. E tu vê algumas pessoas tentando manter esse mercado, dizendo, a gente vai, sei lá, enriquecer urânio, botar nos carros, botar hidrogênio. Cara, hidrogênio é um perigo. Hidrogênio é uma bomba. Sabe? Pra você ter uma ideia, o Toyota Mirai, ele é com hidrogênio. Esse carro vai a uma pressão de 700 bar. GNV, vocês conhecem, né? Gás natural. Sim. Carro com GNV vai a 240 bar. Ele vai a 700 bar de pressão. Se tu for para um acidente com aquilo, eu não sei o que pode acontecer. Sinceramente. Daí as pessoas começam a dizer, mas bateria pega fogo. O início da tecnologia até era meio estranho, assim, sabe? Mas, cara, hoje não pega mais. Ou, de repente, até pega, mas pega muito menos que... O celular pega fogo. Tem bateria, sabe? Então não é... acho que já passamos dessa fase, assim. E já tem tecnologias, a própria BYD tem uma bateria que não pega fogo. Sim. Que tu perfura, que tu dobra, que tu passa com um caminhão em cima e ela nem se esquenta. E a BYD que trouxe carros agora em preços muito mais acessíveis para o Brasil, né? Chegou o Dolphin agora que... Nossa, cara, esses caras vão acabar com tudo, velho. Sim, o Dolphin chegou e destruiu as outras marcas. O que aconteceu? Qual é a reação agora? Semana passada começou uma pressão no governo para taxar. Sim. Tá? Ou seja, eu não consigo entregar o que os caras estão me entregando. Eles entregam um produto melhor, com 5 anos de garantia, com 0 custo de revisão durante 5 anos. Te dão todas as revisões durante 5 anos. 5 anos de garantia, a bateria tem 8 anos de garantia. Tu não precisa fazer nada, ainda tem PVA. Sim. Tu não paga PVA. Sabe? 100 mil reais mais barato que os concorrentes. E tu gasta, se tu abastecer pagando a energia, 6 vezes mais barato para rodar. Sim. 6 vezes mais barato. Sabe? Cara, não tem. Não tem. Então, quando as pessoas me dizem assim, mas vai mudar para lá, vai mudar para cá, eu digo, cara, não sei. Eu não tenho todas as respostas para onde vai ir. Mas que é muito melhor o elétrico que a combustão é. Gente, pensa comigo. Tu imagina que tu tá em cima de um motor que explode dentro dele. Várias explosões por minuto. Não tem como dar certo isso, e funcionou durante um determinado tempo. Além de tu estar sentado em cima de um galão de gasolina, sabe? Então, cara, o silêncio no carro elétrico
tudo muda. Pode ter porta-mala na frente do carro, antes tinha um motor. Sim. Então, todo o projeto muda. Então, cara, tudo para ser feito ainda. Sensacional. Dentro desse mercado aí de energia, cresceu bastante esse mercado de energia fotovoltaica, né, nos últimos anos. Né? Tinha uma matéria que saiu meses atrás que continuou crescendo, parece que cresceu a tal modo de ser 250% dos outros anos. Falei, cara, só vai. Eu achava que ia estancar em um momento, não. Então, a tua previsão agora é tudo virar energia daqui aos próximos anos. Tipo, eu acho que tem essa guerra sangrenta, né, do mercado, ele vai se debater ainda, enfim, de tentar sobreviver a gasolina, petróleo, etc. Mas, pelo que me passou aqui agora, o crescimento é exponencial, né? Enfim. Mas não é muito caro eu adquirir essa tecnologia para minha casa. Tu falou da Edison muito para condomínio, mas também vocês oferecem para casa? Para casa não, tá? A gente nichou bem para condomínio mesmo, que é um cliente com consumo alto, então a gente consegue diluir bastante o custo por quilowatt, então fica bem mais vantajoso. Mas hoje para pessoa física, para casa, tem linhas de crédito. Hoje uma linha de crédito para compra de um equipamento para uma usina de geração residencial, a prestação é mais barata do que a tua economia. Sabe? Tu gasta 900 por mês, tu vai ter uma prestação de 800. Ou seja, por que não vai fazer? Sim. Essa prestação vai demorar o quê? 60 meses, de repente um pouco mais. E depois não paga nada. Porque os equipamentos duram 20 anos. A energia solar só precisa limpar. Sim, e muitas vezes... Ela não tem desgaste. Ela tem um desgaste químico, tá, dos componentes ao longo dos anos, que é muito baixo, mas ela não tem atrito, não tem nada, ela só bate ali e gera energia que entra no fio. E dependendo de como a pessoa se organiza, ela põe no projeto da própria construção da casa já. Não, direto. E já faz direto. todo Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Até porque hoje tu acaba fazendo uma gambiarra. Vai até lá, põe um painel lá em cima, puxa um cano por fora, porque já não consegue mais andar por dentro da parede. Sim. Então já consegue fazer essas coisas tudo já dentro da construção, melhor ainda. E já está lá dentro da tua construção hoje o carro elétrico. Sim. As pessoas já estão botando lá, não, eu quero aqui a tomada para ligar os 2 carros e poder carregar, sabe? Então, assim, são coisas que estão realmente, assim, modificando, né? Então, assim, como é que a gente viu na Edison, como é que a gente conseguiria escalar isso? Porque, cara, uma usina para um condomínio, ela custa 400 mil reais. Como é que a gente vai ter esse dinheiro para botar lá e locar isso por um período mínimo de 10 anos para depois ver o dinheiro e fazer um outro condomínio? Não vai dar, né? Não funciona. Foi aí que a gente usou já dessa experiência que eu tive de crowdfunding, etc. Eu disse, cara, vamos fazer uma plataforma de investimento onde várias pessoas podem ser donas dessa usina que está no teto do condomínio e ganhar mensalmente bem acima do que paga um investimento tradicional. Sabe? Então esse foi o grande negócio da Edison. A Edison, hoje a gente faz uma usina no condomínio, tokeniza isso, transforma em tokens de recebíveis. Sabe? As pessoas compram esses tokens e ficam ganhando mensalmente mais do que se deixassem o dinheiro no banco. Transformando em um ativo, né? Sensacional. Outra questão, né? Nosso tempo é curto, mas tem muita pauta, né? Tem uma paixão muito grande sobre startup, né? Por que tu valoriza tanto startup, enfim? Eu já vi pro lado bom e lado ruim, né? Enfim, diz que eu ouvi uma vez um consultor falando que, ó, a cada 10 startups, 3, 4 ali, que realmente ali vão dar retorno, o resto não, sabe? Tipo, é real esse dado? Cara, eu entrei pra esse mundo, é tesão mesmo, cara, sabe? Pegar algo que não existe e fazer isso dar certo. Oceano azul, né? É vermelho no início, porque assim, a cultura é difícil. Tu criar algo novo e tu colocar na cabeça das pessoas a necessidade daquele algo novo é bem difícil, sabe? Então, assim, tu tem que ter uma mudança cultural.
Vaquinha nasceu antes do seu tempo. As pessoas mal tinham acesso à internet, como é que iam fazer vaquinhas online? Bom, depois que tinha internet em tudo que é lugar, no smartphone, onde quiser, no óculos, no carro, tudo tem internet, pô, muito mais fácil, sabe? Mas então, assim, tu inovar dá um esforço muito grande, sabe? É difícil no início. É muito mais fácil tu entrar depois que alguém já fez esse percurso, Sim, sabe? sim. E, então, as mudanças, elas são muito complexas. Mas eu acho que aí tá o tesão também, sabe? Essa mudança de cultura. Porque ainda falo hoje com muita gente que diz, tá, mas dá certo esse negócio de energia solar? Ou não entende como é que funciona muito bem o mercado. E muita gente não sabe, sabe? Então tu vê que ainda tem um oceano para tu navegar, mas já assim, cara, se tu vai pro interior do estado, todo mundo tem suas plaquinhas no seu telhado. É incrível, sabe? Capital, as pessoas não tem muito. Ah, pois é, será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Pô, o que deveria ter, né? Às vezes tu tem uma super ideia e a ideia não vai. Por que não vai pra frente? Porque às vezes é educar o mercado, né? E aí eu vi um livro... cultural. Acho que É mudar a cultura. Eu acho que eu li no livro O Poder do Hábito, não vou lembrar Mudar comportamento. Acho que tinha uma empresa mais de 100 anos atrás, nos Estados Unidos lá, que criava pasta de dente. E, cara, minoria limpava os dentes no passado. Mas o que eles fizeram? Aí eles colocaram essa sensação de ardência, frescor, hortelã e tal. Aí a pessoa escovava e começava a sentir, olha, lá, tá limpo. Tô cheiroso. Aí começou a dar certo. E aí virou essa febre. Todo mundo hoje não tem como não usar uma pasta de dente sem ter essa refrescância. E esse mercado digital? Como é que o cara da super, o cara da publicidade, vê o mercado digital hoje? Lá atrás tu já vislumbrava esse crescimento exponencial? Cara, o mercado digital hoje já se permeou com o mercado. Tudo é digital, né? Hoje é difícil tu separar as coisas. Antes ainda tinha muito agências digitais e agências offline. Né? Certo. Hoje não faz mais essa distinção. Tá tudo junto, tudo misturado. Não tem como não ser digital. Sabe? Todas são agências digitais hoje. E daí que a gente vinha falando até a questão da mudança de onde as pessoas estão se informando sobre as coisas. Né? E eu acho que é outra grande mudança que está acontecendo. As pessoas não vê TV mais, cara. Ninguém vê TV mais. Tá? Então, grandes marcas. Mas ainda é legal, olha lá, eu patrocinar o BBB, sabe? Ainda é. Mas meu filho não vê. Sabe? Meu filho não vê TV nunca. Não é assim, ele vê menos. Ele não vê nunca. Sabe? Então, ele não sabe de nada disso. Às vezes eu falo de alguma coisa de TV pra ele, ele diz, o que é isso, pai? Sabe? Ele vê YouTube. Sabe? Então, assim, essa mudança é muito grande. E daí, por isso eu fiz um teste. Há um pouco mais de um mês atrás. Eu disse, cara, vou fazer uns videozinhos aqui, caseiro, com celular mesmo, sobre carro elétrico no YouTube. Os meus vídeos hoje têm... Eu nem tenho seguidor. Não tinha nada, né? Eu criei o canal na hora, mas hoje eu tenho 150 seguidores. Mas meus vídeos têm mais de 40 mil views. Então, tu vê a potência. Sim. Que é isso quando tu encontra um nicho que as pessoas querem saber. E eu tava vendo uma pesquisa que as pessoas estão se informando mais hoje pelo YouTube sobre qualquer outro veículo. Tá? Então, e no YouTube, qualquer um pode gerar conteúdo. De qualquer jeito. Tá? Às vezes eu vejo uns conteúdos que eu digo assim, cara, como é que esse cara tem 1 milhão de views? Sim. Isso aqui é um lixo. Sabe? Mas as pessoas querem consumir lixo. Sim. Eu consumo muito YouTube, né, minha namorada. E ela gosta muito de uma mulher que é holandesa. E ela vai de graça limpar a casa das pessoas.
Ela pega casos, assim, de pessoas que têm depressão e tal. Então, casos que às vezes tá 2 meses sem uma limpeza, 3 meses sem uma limpeza. E ela limpando a casa, assim. E tu olha os vídeos, tem 2 milhões de visualizações, 3 milhões de visualizações cada vídeo. Eu vi esse aí, eu acho que eu ainda sou da TV. Eu acho que eu vi na TV. Hã? Auri Catarina, o nome dela. Eu acho que na TV, uma reportagem sobre essa pessoa aí, que fazia... E começou na pandemia, não sei se é a mesma, que ela queria... Começou com amigos dela, que ela queria ir lá, porque os caras se fecharam durante a pandemia, estavam entrando em depressão, então mais do que fazer uma faxina, a faxina é uma faxina quase psicológica. Sim. Né? E daí ela vai lá fazer a faxina e conviver com aquela pessoa um pouco. E conta a história da pessoa. E, meu Deus, cara, o que são os apartamentos que ela entra? Nossa! Parece uma cena de crime, né? Não, parece que mataram alguém e esfregaram na parede. E ela se troça assim, ó. Não, assim, chega a dar medo, cara. Sim. A internet tem muito disso, né? Ela deu um soco na cara da minha mãe, olha só o que ela fez. Aí tá no título lá, bomba, vídeo. Mas é justamente isso. E daí, essa técnica eu tenho da publicidade. Então eu consigo, assim, o YouTube ele tem muito disso. A chamada do vídeo. As pessoas não se dão conta. Veja como trocaram um chuveiro. E não, se você não fizer isso, o seu chuveiro vai explodir. Sabe? Então as pessoas já se deram conta de que mudando um pouco do título, isso faz muito impacto. O famoso copy, né? Muito impacto. Sabe? Então, por exemplo, eu fui falar de um carro elétrico, digo, ó, não saia de viagem sem ver esse vídeo. Uau! Sabe? Nossa, o cara não pode sair sem ver. Claro! Então, assim, tem técnicas que a gente aprende na publicidade que elas podem ser usadas para potencializar de forma absurda, sabe? Simplesmente assim, ó, você tem um carro elétrico, olha, veja esse vídeo quando for sair de viagem. Não saia de viagem. Até algumas coisas na publicidade dizendo, nunca use o não. No YouTube é o contrário, usa o não, sabe? E sobre empreendedorismo, tá? A gente tá num país, né, uma cultura muito baixa também sobre negócio e tal. A nossa formação na escola, ninguém fala sobre negócio, empreendedorismo. Eu fui descobrir que eu era um empreendedor depois dos 27, 28 anos. Né? Agora, depois de 10 anos empreendendo, foi que eu descobri como é que se faz. Né? Enfim, tem um gap aí na nossa cultura. E por muito tempo, eu acho que eu descobri também que eu tinha uma veia sobre vendas. Né? E por muito tempo eu não vendia porque eu achava que eu estava roubando alguém, passando alguém para trás, né? E aí, depois que eu descobri que vender é solucionar e ajudar a galera, mudei meu mindset e aí comecei a crescer. Como tu vê, então, esse negócio de empreendedorismo no Brasil? Tu acha que realmente é uma forma da pessoa... como é que tu vê esse mercado de negócio, sabe? É para todo mundo, não é para todo mundo? Tem que ter uma casca grossa... Eu vejo assim que tem uma não sei se é uma dicotomia assim no Brasil que é sobre o empreendedorismo, né? Porque a gente é um país empreendedor. Sabe, o que quer dizer esse empreendedorismo, né? Porque eu sempre disse, o brasileiro ele é empreendedor por necessidade. Como do mesmo tempo que tu dizia que o Brasil era um país que reciclava muito por necessidade. Porque as pessoas tinham catadores na rua e precisavam reciclar para comer. Então o americano não vai reciclar para comer porque ele não precisa. Então, assim, muitas coisas no Brasil foi por necessidade. Então existe muito empreendedor no Brasil, mas o que é empreender da forma que a gente está falando, né? Que é a forma de inovação. Não é empreender. Abrir um café não é inovação. Abrir uma pastelaria não é inovação. Até pode ser, mas geralmente não é. E isso também as pessoas confundem como empreendedorismo. O empreendedorismo de startups, o empreendedorismo de inovação, ele é um pouco diferente. E a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil porque a gente não tem fomento. Muito pouco fomento. Por exemplo, eu participo de alguns programas de empreendedorismo, de alguns programas de aceleração de startups. Tem muita coisa muito legal. E tu vê que os caras estão lá, pelo amor de Deus, eu preciso de investimento na minha empresa para conseguir escalar isso, para conseguir crescer isso. E não tem, é meia dúzia de investidor que fica assim,
e não vai, e não tem aquela linha, sabe, de crédito, aquela coisa de apostar. O investidor só vai na boa. Ele só vai na boa. Não tem investidor de venture capital no Brasil. Não tem, sabe? Ninguém arrisca no Brasil. Eles se chamam venture capital, sabe? Mas não tem. Ele só quer entrar na boa. Ele não quer entrar no risco. Sabe? Então, tem muito hoje no Brasil, o cara te emprestar dinheiro para startup com juro alto, sabe? E porque daí ele só entra na boa. E tu vê ideias muito legais, cara. Cara, tem uma empresa que tá junto com a gente num programa que desenvolveu uma bateria, tá? Melhor que as baterias da China, mais barata que as baterias da China, mais segura que as baterias da China, tá? Vai dar mais autonomia pro carro, maior potência, carrega mais rápido, não usa cobalto, que tem a mão de obra escrava. Sabe que esse cara vai conseguir investimento no Brasil? Nunca. Só quando ele for grande. Sim. Daí todo mundo quer. Também quero. Mas arriscar, tu acha que falta um gastar, queimar dinheiro com isso pra ver se dá certo, ninguém quer. Tu acha que falta um papel do governo de iniciativas de fomento, assim? Eu acho que é uma questão cultural, sabe? Até porque, sei lá, eu como liberal, eu não acredito muito em governo. O governo ele tem que estar lá para entregar para nós justiça, segurança, sabe? Educação, pode ser também, educação. Até pode ser privada, educação também não faço muita questão, desde que o governo banque o privado para ensinar alguém, né? E porque a gente sempre diz, né? A educação tem que ser pública. Mas peraí, se tu tivesse a opção de botar o teu filho no privado ou no público, onde é que colocaria? No privado. Então qual é melhor? Privado. Então manda o governo pagar o privado, vai ensinar, sabe? E se já tá ali, já funciona. Então eu sou muito liberal, assim, então eu não acredito muito que tenha que vir do governo. Eu acho que é uma questão muito cultural do brasileiro, que ele deveria arriscar mais. Quem tem grana deveria arriscar mais, sabe? Pra buscar mais, sabe? Quando fala em fomento, assim, me vem muito também as coisas culturais, né? Que falta de fomento. Eu lembrei agora de acho que o caso de maior sucesso hoje em dia é a Coreia do Sul. E o cinema na Coreia do Sul hoje é algo, tipo, que se tornou um produto cultural no mundo inteiro, né? Os doramas e tal, Netflix. Sim. E isso partiu muito do governo lá, né? E daí, por isso que eu acho que... Por isso que eu te perguntei isso. Eu acho que falta uma iniciativa inicial do governo de fomentar para que isso possa depois se expandir e o mercado levar A gente viu aqui, por exemplo, no cinema. Agora, tá para sair uma lei agora que 30% dos horários do cinema tem que ser ocupados por filmes brasileiros, produção nacional. 10%. Se não tem... Eu não preciso fazer isso quando eu sou um liberal. Eu tenho que fazer filme bom. Ele vai ocupar 100% se ele for bom. Eu não preciso obrigar algo, limitar algo, dizer assim, agora tem que ter isso aqui. Porque isso gera até uma preguiça. Eu sei que 30% é meu, então eu posso fazer qualquer coisa que ela vai rolar lá. Porque eles têm que colocar. Obrigado. Mas é isso, pessoal. Estamos chegando ao final do programa. Houve um debate aqui agora sobre cinema, sobre negócio, 3 visões diferentes. Que é legal esse aqui, mas é bom tomando cerveja. A próxima vez para tomar uma cerveja. Quero muito que tu tenha um programa aqui, mais um, com a Fábio e com o Vinícius. Cara, tu vai gostar de participar de um programa com eles. E é isso. Obrigado pela tua participação aqui. Muito honrado. Lembrando que, cara... agradeço, cara. Esse DNA todo aqui da Fórmula e sucesso da Fórmula vem lá da Super. A gente sempre tá falando da Super aqui agora. E espero que tenha gostado aí. O talento aqui do apresentador não é tão bom, mas, irmão, sucesso pra ti nos negócios. Obrigado, hein? Quero agradecer também, sempre bom ver diferente. Fantástico. Muito bom. Visões diferentes, né, Exatamente. Cara? E isso engrandece. Sim, com certeza. Isso aí, pessoal. Lembrando que esse programa passa no canal 55
TV digital e 11 da NET em todas as nossas plataformas digitais. E você está assistindo esse programa nos estúdios da Fórmula Digital. Esse aqui é o estúdio 1, né? A gente tem 2 estúdios aqui na Fórmula, totalmente equipado, para que você possa ter seu podcast, poder ter seu vídeo, né? Fazer suas aulas. E é isso. Valeu, Gui, estreando comigo o podcast. Valeu. Valeu. Vai participar demais, viu? Participarei demais. Um abraço.